mas que nós seremos levados ao Evangelho ao final dele. Isso é o que a gente deseja. Amém? Então, para a gente começar aqui, esquentando um pouco os motores, queria pegar um pouco da percepção de vocês, se vocês pudessem definir aí o pecado, né? Dentro da concepção de vocês, do que vocês sabem sobre o pecado. O que seria pecado na percepção de vocês? Vou começar aqui pela ordem do meu Meet, começando pelo Pedro, e depois eu vou passando. Fala aí, Pepe. O que é pecado? Pô, assim, objetivamente, só vem uma resposta, é errar o alvo. É mais sucinto aí. Boa. E aí, El, o que é pecado? Bom dia, meus amigos. Bom dia, meu irmão. Tô pensando, Lindão? Eu queria responder a mesma coisa que o Pedro, né? Com certeza ele tá pensando. Não, fiquei com receio aqui, ele tá falando mutado, mas ok. Eu vou aceitar a resposta do Pedro também. Pô, Na próxima, tu me pergunta primeiro. entendi. Tá bom. Amor, tá podendo, vai falar? Tô. É, fiquei presa no mesmo problema que o El. Não queria falar a mesma coisa que o Pedro. Mas eu vou falar que é o que eu sou. Pô, pecado é o que você é. E aí, pastorzão, o que é pecado? Pecado é uma rebelião, né? Contra os decretos, contra as vontades do Senhor. Rebelião. Sim. Boa. Bom, acho que bastante coisa que vocês responderam a gente naturalmente vai tratar. Então, sempre bom fazer essa pergunta no início para a gente entender como que está a percepção do assunto do pessoal. Então, a gente está bem alinhado com o que a gente vai tratar ao longo da manhã. Antes da gente tratar definitivamente o que é pecado, eu queria voltar em dois estudos que a gente deu dentro do ato da queda. O primeiro foi o estudo da anatomia da queda, que foi o El que deu, em que ele tratou sobre por que que o pecado é tão grave. E a principal resposta para essa pergunta é porque ele é cometido contra um Deus santo. Então nós vemos a Bíblia exaltando e deixando claro sobre a santidade de Deus, inclusive em textos repetidas vezes, santo, 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 como Isaías, como Apocalipse também. E quando a gente olha para o pecado e contrasta com essa característica de Deus, né, que é, que é santo, que é a santidade, a gente tem aqui uma frase que, teologicamente, é uma das frases que melhor resumem a gravidade do pecado, que o grau de seriedade de uma ofensa cresce proporcionalmente ao grau de autoridade da pessoa ofendida. Ou seja, se o Pedro der um tapa na cara de uma pessoa em situação de rua, e ao mesmo tempo ele der um tapa na cara do presidente da República do Brasil, apesar do ato ser o mesmo, as consequências são diferentes, porque estamos tratando de autoridades diferentes. Então, quando a gente peca, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente trata sobre pecado, quando a gente diz que nós somos pecadores, é que isso contrasta contra a santidade de Deus. E isso é grave, muito severo. O El abordou muito bem esse assunto, mas eu só queria trazer essa ideia da gravidade de ser pecador já logo de cara, porque ela vai ser importante para a continuidade aqui do nosso estudo. Então, dentro dessa perspectiva, pensando no pecado como uma essência e não como uma circunstância, não existe essa coisa de pecado grande e pecado pequeno, pensando nessa perspectiva. Porque antes da gente tratar sobre pecados, ou seja, erros morais e tudo mais,
a gente precisa entender que pecado é a essência do ser humano. Ou seja, o ser humano, ele por natureza é pecado. Então, por exemplo, a Jennifer respondeu, né? Pecado é o que eu sou. Então, antes de ser uma atitude, é uma natureza. Então, pensando nisso, ninguém pode dizer que não é pecador, porque todos nós nascemos dessa forma, dado as circunstâncias da queda no capítulo 3 de Gênesis. E aí, um outro estudo também que eu queria relembrar é o estudo de quem é o ser humano, em essência, ou seja, como o ser humano foi criado. É, a gente falou sobre 4 naturezas do ser humano, né, biblicamente falando. O ser humano sendo o coração, que é o termo usado no hebraico, que é lab. O ser humano sendo nefesh, ou seja, alma, que está lá descrito em Gênesis 2, versículo 7, né? O ser humano se tornou uma alma vivente, nefesh, a palavra usada. O ser humano sendo carne e o ser humano sendo espírito. Então, nós tratamos sobre essas 4 naturezas. Eu queria relembrar as 2 naturezas que nós tratamos no primeiro momento, que é o ser humano sendo coração e ele sendo alma. Lab, ou seja, coração, quando a gente fala que o ser humano é coração, a gente falou um pouco que, sendo o ser humano coração, significa que, não que ele é um ser emocional. Muitas das vezes, quando a gente fala assim, pô, o, o Carlos Eduardo é muito coração. A gente, muitas das vezes, linka isso a uma questão sentimental, né? Como se ele fosse uma pessoa com sentimentos muito aflorados, digamos assim. Mas quando a Bíblia trata sobre a palavra coração, ela não quer dizer uma pessoa sentimental. Ela quer dizer que o ser humano, tudo que o ser humano faz deriva do coração. E que isso é tão profundo que nem mesmo o próprio ser humano entende o coração. Tanto é que a gente vê passagens da Bíblia falando, olha, Deus sonda o coração. É Deus quem conhece o coração do homem. Então, nem mesmo o homem conhece o seu próprio coração, de tão profundo que é. E é por isso que Cristo, lá nos evangelhos, ele vai dizer que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ou seja, aonde você já depositou confiança e tudo mais, já nasceu do seu coração. É tão profundo que todas as suas atitudes, emoções, sentimentos nascem daí. E Nefesh é a alma do ser humano, ou seja, é a necessidade do ser humano, né? A palavra Nefesh remete a desejo. Então, o ser humano, ele é todo desejo. Desejo de quem? De Deus. Então, a gente pega essas 2 características do ser humano e a gente percebe que o pecado, ele não afetou Nefesh. Ou seja, todo ser humano tem fome de Deus, ainda que ele não saiba. Ainda que essa pessoa não saiba que ela tem fome de Deus, ela é faminta por Deus. E aí, quando a gente vê o pecado ele afeta a direção dessa fome, ou seja, o nosso coração. Então, quando o pecado chega, o pecado ele vai afetar o nosso coração, que direciona a nossa fome da alma. Então, por isso que nós idolatramos diversas coisas que não necessariamente são coisas ruins, por exemplo, família, política, casamento, igreja, ídolos e etc. A gente geralmente faz isso porque a fome que nós deveríamos depositar apenas em Deus, ou seja, a nossa necessidade de ser apenas preenchidos por Deus, o pecado ele tirou essa fome dele e colocou em outras coisas, que não necessariamente são ruins em essência, mas que na verdade se tornam ruins porque a gente coloca elas no lugar que só pertence a Deus. E de que maneira que o pecado fez isso? Ele fez isso colocando ego, ou seja, essa é a substância que o pecado usou dentro do coração humano para que o coração humano ficasse turvo, digamos assim. Ou seja, ele não olhasse apenas para Deus. E ele direcionasse a fome dele, que no caso é só de Deus, para outras coisas. Até aqui, meus irmãos, tudo certo? Alguém tem algum ponto? Quer acrescentar alguma coisa? E aí, uma outra coisa que a gente tratou também, principalmente no ato da criação, foi o conceito que a gente tem das coisas, ou a cosmovisão que a gente tem. E a gente tem 3 cosmovisões quando a gente olha para a perspectiva humana. A primeira cosmovisão é a autorreferência, ou seja, é quando eu me torno o centro de tudo. Ou seja,
eu baseio todas as minhas ações naquilo que eu acho que é melhor para mim. Então é a autorreferência. Geralmente todos nós nascemos dessa forma, a autorreferência, ou seja, perspectiva de mundo é a minha, particular. Opa, errei, pessoal. Errei. Tô vendo o Pedro, cara do Pedro, errei. Nossa, eu tô meio mal de saúde, tá? Então provavelmente eu devo dar essas falhas aqui ao longo da manhã. Troca. Autorreferência. Inclusive aqui tá errado no slide. É autorreferência o nome. Voltando. Autorreferência é a maneira como nós enxergamos o mundo de acordo com a perspectiva do outro. Geralmente todos nós nascemos dessa forma já, né? Nós temos uma autorreferência, ou seja, os nossos pais dizem as coisas que nós devemos ser, devemos fazer, molda as nossas visões de mundo. E chega um determinado momento que a gente passa a enxergar a nós mesmos como sendo o centro da existência, digamos assim. Ou seja, você pega essa autorreferência, então isso é muito comum, por exemplo, no jovem que está fazendo faculdade porque o pai mandou. Então ele vai lá, vai cursar direito, ele passa 4, 5 anos na faculdade, chega no final da faculdade e fala, caraca, não era isso que eu queria. Porque provavelmente ele escolheu um curso que foi baseado no que o outro falou para ele. Então isso é uma forma de autorreferência. E aí ele chega no final do curso e fala assim, basta, vou fazer, sei lá, engenharia, que era o que eu sempre quis, e por meu pai ser advogado, ele quis que eu fizesse direito. E aí ele se vê dando um basta, digamos assim, nesse ditador, que diz para ele o que fazer, essa autorreferência. Só que ele não vê que, na verdade, ele só está trocando o ditador, porque ele sai de uma autorreferência, ou seja, ele sai de uma pessoa que está dizendo para ele o que ele é, e ele passa a se enxergar e passa a definir quem ele é com base em si mesmo. E depois nós temos a referência, que é o ideal. Ou seja, Deus quem nos criou. Então é Deus quem diz que nós somos. Então eu não posso dizer que o Alex é tal coisa. Eu tenho que dizer que o Alex é tal coisa com base na palavra de Deus. Porque é Deus quem diz quem eu sou. Tanto que Gênesis 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: e Deus. Deixa eu até ler o texto, fica melhor. No princípio, Deus. Então o que significa? Que é Deus quem define todas as coisas. É Deus quem dá a identidade. Então, a partir do momento, por exemplo, que o homem cai, ele deixa de ser quem Deus mandou ele ser e passa a querer ser uma outra coisa. Basicamente, foi isso que aconteceu na queda. É a serpente falando: olha, você pode ser como Deus. Então, o homem olha para isso e fala: olha, eu cansei de ser quem eu sou e quero decidir quem eu quero ser. Só que quem ele era a definição que Deus tinha dado. Então, a partir desse momento, a gente vê uma queda. Então, a gente sempre vai usar a palavra de Deus para definir as coisas. Então, a nossa opinião, ela é segundo lugar pensando nessa perspectiva. Então, a palavra de Deus é sempre quem define. Então, por exemplo, no início eu perguntei para os irmãos, o que vocês acham sobre pecado? Apesar dos irmãos terem dito coisas verdadeiras e até bíblicas, errar o alvo é o que você né? A sua essência, e uma rebelião contra Deus, mas, por exemplo, você poderia dizer que pecado é uma questão moral. Ah, sei lá, pecado é você, chutar aqui, beber bebida alcoólica. Isso é incorreto à luz das escrituras. Não que não possa ser pecado, né? Ingerir bebida alcoólica e tudo mais, principalmente em excesso. Mas que antes disso há uma verdade que você reduz muito a ideia, porque a sua opinião está acima da palavra de Deus. Então, o que a gente vai fazer aqui é o que a palavra de Deus fala sobre pecado, porque essa é a nossa referência. Perfeito? Foi? Então, continuando, o que a palavra de Deus fala sobre o pecado? Gênesis 4, versículo 7. Abre aí, Pepe, pra gente. Existe uma, uma ideia dentro de estudos hermenêuticos e tudo mais, que é a lei da primeira menção.
Então, basicamente, é uma ferramenta que a gente usa para definir uma palavra como a sua essência. Então, a gente olha para ela quando foi a primeira vez que ela foi mencionada na Bíblia, e a gente pega esse conceito para a gente conseguir definir o que é verdadeiramente aquela palavra ali e tudo mais. Então, a gente vai usar essa ferramenta aqui hoje para definir, primeiramente, o que é pecado. Então, a primeira vez que a palavra pecado apareceu na Bíblia foi em Gênesis 4, versículo 7. Pode ler aí, Pepe. O El tinha levantado a mão aí, achei que ele ia falar uma coisa. Meus irmãos, podem ficar à vontade para me interromper, tá? Pastorzão, você primeira vez, mas assim, aqui a gente interrompe, levanta a mãozinha, interrompe, vai embora. Pode comentar, tá bom? É porque foi fora do time, mas eu ia fazer uma piada de que quando ele faz a pergunta dele, ele talvez esperava que a gente dissesse algo sobre moralidade, mas aí Uhum. a gente já passou dessa fase, Exato, exato. já não funciona mais. Uhum, uhum, uhum. Gênesis 4:7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então aqui a gente tem a primeira menção da palavra pecado. E a gente tem alguns aprendizados aqui. Aí, meus irmãos, fiquem à vontade para acrescentar mais aprendizados, tá? Aqui eu colhi alguns. Primeiro, o pecado, ele já existia muito antes da palavra ser mencionada. Ou seja, a Bíblia, ela mostra o pecado em ação e depois o define explicitamente. Até porque a gente está lendo Gênesis 4, é uma situação que está entre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, que por sua vez já tinham pecado. Então, esse é um grande aprendizado. Primeiro, a Bíblia, ela mostra como o pecado ele age, e depois ela define ele. O segundo aprendizado é a palavra usada. A palavra usada, aqui eu não falo hebraico, mas vou tentar aqui no portunhol, é shatatas, que significa errar o alvo. Ou seja, o Pedro e o El disseram logo no início. Errar o alvo, falhar ou desviar do caminho errado. Esse é o significado da palavra usada lá. A ideia aqui não é só moral, é relacional e direcional. Então, o homem ele foi criado para Deus, mas desviou-se deste caminho. Segundo aprendizado é que o texto diz que o pecado jaz à porta. Então, no hebraico significa à espreita, como um animal pronto para atacar. Então, um aprendizado também é que o pecado ele não é passivo, ele espera a oportunidade para atacar. Um outro é que o texto diz que o seu desejo será contra ti. A mesma palavra, desejo, que é usada em Gênesis 3,16. Então, o pecado, em essência, ele quer dominar, controlar, subjugar. E, por fim, a ti cumpre dominá-lo. Então, o homem, ele é chamado a resistir, mas à luz das Escrituras, ele não consegue plenamente sozinho. Então, quando se trata sobre pecado, o pecado ele tem essa característica dominativa. Ele quer nos dominar. E nós sempre fomos chamados a resistir a isso. Porém, nós não conseguimos fazer isso plenamente após a queda. Perfeito? Então, esses são alguns aprendizados aqui quando a gente olha para a primeira menção de pecado na Bíblia. Alguém quer acrescentar algum ponto aqui, meus irmãos, dentro desse texto? Boa. Então, na primeira vez que o pecado é mencionado, ele não é tratado como um erro leve. Ou seja, não é uma questão só moral, como se fosse uma questão muito pontual, circunstancial, mas como um inimigo vivo à porta desejando dominar o homem. Então, o pecado, ele é algo extremamente mais profundo do que simplesmente uma coisa circunstancial, como a gente muitas das vezes aprende ao longo da nossa vida. E aí, eu queria abrir aqui outros textos que tratam também a respeito do pecado, partindo daquele princípio que a gente falou sobre a palavra de Deus definir o conceito das coisas. Então, vamos abrir aqui, vou pedir aí, Pedro, abre Gênesis 2, 16 ao 25. Eu abro aqui Gênesis 3, do 1 ao 8,
Pastor Carlos, se puder abrir aí 1 João, capítulo 3, do verso 4, né? Romanos 3, do 9 ao 20. E Ramon, tá podendo abrir a Bíblia aí, meu irmão? Acho que não. Gênesis 6, 5. Pô, Pode deixar que eu abra aqui também. posso fazer um Vamos lá então, comentário? Pepe. Oi? Posso fazer um comentário? Pode. É que tu fez um comentário sobre esse conceito, né, do pecado existir antes dele ser definido, e me fez pensar e aí só refletindo sobre uma ideia, né? Me fez pensar Uhum. sobre um fato que, tipo, a sua existência antes da gente ter necessariamente cometido. E eu gostei um pouco do que você falou, porque me lembrou até alguns conceitos desculpa fugir para esse lado, tá? Sobre biologia, que Uhum. existem alguns, por exemplo, alguns parasitas que eles não necessariamente fazem parte da pessoa, mas por causa de um sistema de evolução mesmo, tipo, do, do organismo, depois de um tempo ele se torna parte da pessoa. E, tipo, isso estranhamente me lembra o caminho, digamos assim, né, do pecado na nossa vida. Porque hoje em dia eu não poderia dizer que o pecado é uma coisa que não faz parte de mim, muito pelo contrário, né? Sim, Enfim, acho que sim. Ele já existia muito antes de você tomar ciência dele. Isso que é uma você quer boa dizer. comparação, né, para entender ali Sim, como sim. que isso fica impregnado em nós. Sim, Sem verdade. necessariamente ter nascido de nós, por exemplo. Uhum. Sim. Vai lá, Pepe. Lê aí primeiro. Gênesis 2, do 16 ao 25. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse assim: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver, trouxe a Adão para ver que o nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e de todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, isso é a maneira como as coisas foram criadas e uma ordem muito clara de Deus a respeito de como as coisas deveriam funcionar no jardim. Ou seja, Deus definindo como o homem deveria viver e quem ele era. E aí a gente tem Gênesis 3, que diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Lembrando, as aspas aqui usadas estão incorretas. O que Deus disse foi: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, as aspas usadas pela serpente já estão incorretas. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Então, a mulher corrige a serpente, dizendo: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, ou seja, a Bíblia ela é enfática em dizer que a mulher, ela parafraseou Deus. Então, mas Deus disse, abre aspas, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão.
se a gente lê o que Deus disse exatamente no capítulo 2, Deus não disse para não tocar. Deus disse para não comer. Então aqui a gente percebe uma primeira gravidade a respeito da palavra de Deus. Existem vários estudos aqui que sugerem por que da mulher ter colocado nem toquem, acrescentado, na verdade, não toquem na frase de Deus, na palavra de Deus. Um dos argumentos, inclusive esse é um argumento, agora eu não vou lembrar o nome, ele escreveu A Cruz de Cristo, é que eu não lembro o nome do. Vou pesquisar aqui só para não ficar. Cruz de Cristo. O John Stott, alguma coisa assim. Cruz de Cristo. Extremamente. John Stott. O John Stott ele vai dizer, e ele vai fazer uma analogia de comunicação revelada e de conhecimento revelado e conhecimento comunicado. Então, ele vai dizer que quando Deus dá a ordem sobre não comer da árvore do meio do jardim, ele dá essa ordem antes de criar a mulher. O que sugere que essa ordem ela foi dada a Adão. E Adão provavelmente comunicou para a mulher aquilo que Deus tinha dito a ele. E o conhecimento comunicado de Adão provavelmente foi um negócio de não chega nem perto, nem toca naquilo dali. Então a mulher acrescenta, segundo o John Stott, por um conhecimento comunicado e não revelado. E isso nos ensina bastante coisa. Porque se a gente fizer um paralelo com os dias atuais, é muito comum, por exemplo, eu ir lá na igreja, ouvir um pastor pregar uma coisa totalmente contrária ao evangelho, e levar aquele ensinamento para casa, como se aquilo fosse a verdade de Deus. E aí eu não tomo cuidado de olhar na minha Bíblia e verificar se aquelas coisas que estavam sendo ditas estavam corretas. Então eu pego esse conhecimento comunicado, levo para minha vida, torno como verdade absoluta, e aí é muito comum, por exemplo, quando a gente expõe a palavra, as pessoas falam, nossa, ninguém nunca me falou isso. Por quê? Porque é muito comum que a gente se doutrine, se rotule por conhecimentos comunicados não revelados. É um grande primeiro ensinamento. E aí continua o texto. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aqui a gente vê a queda acontecendo. Antes, eles não tinham a percepção da nudez, e a partir do pecado eles passam a ter percepção dessa nudez e se envergonham disso. Então a gente tem aqui consequências drásticas que a gente vai tratar daqui a pouco, mas a gente vê aqui o pecado acontecendo, né? Ele em ação, apesar de não ter sido explicitamente falada a palavra, porque como a gente viu, a primeira menção acontece em Gênesis 4 apenas. Só para a gente garantir aqui a questão cronológica, antes do pastor Yuval lerem, eu vou ler aqui Gênesis 6:5, que diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então aqui a gente tem um desdobramento do pecado, que é o ser humano, ele não apenas pratica o mal, o ser humano é o próprio mal. O Sproul, ele tem uma frase que ele diz: nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, o pecado ele se torna uma essência que faz com que o ser humano continuamente seja direcionado para o mal. E aqui nesse texto de Gênesis 6, Deus diz que o pensamento do ser humano, ou seja, todas as suas vísceras de motivação, estavam banhadas em pecado. Leia aí para a gente, o pastor Eduardo, 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei. Leia para a gente agora, Well, Romanos 3, do 9 ao 20, que aí a gente complementa para o pastor Leo. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ele vai tratar a respeito da lei, justamente porque uma das funções da lei era evidenciar o pecado. Tanto que em Romanos capítulo 5, o próprio Paulo, ele vai explicar isso. Ele vai dizer que o pecado reinou de Adão a Moisés, até o momento que a lei foi colocada e evidenciou, escancarou o pecado. Então, basicamente, o homem já pecava, já era totalmente banhado em pecado, mas a partir da lei que foi entregue no Monte Sinai, o homem passou a ser consciente desse pecado, passou a ter conhecimento de que ele estava errado. E em Romanos 7, que é um texto que a gente vai trabalhar daqui a pouco, Paulo vai dizer que a lei em si ela é muito boa, mas o pecado, tomando ocasião pela lei, tornou a lei totalmente inútil. Por quê? Eu não conheceria, ele fala, né? Eu não conheceria não adulterarás se a lei não dissesse para mim não adulterarás. Mas eu já adulterava. Então o pecado, ele tem essa função de tornar a lei, apesar dela ser perfeita, inútil para nós. Nós não conseguimos. Isso por conta da depravação que o homem tem, que daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso também. Mas o que eu queria dizer em todos esses textos que a gente acabou de ler, meus irmãos, é que o pecado é a condição e o ato pelo qual o ser humano, em sua natureza corrompida, deixa de refletir o caráter de Deus, transgride sua lei e se coloca em rebelião contra a sua autoridade, que foi o conceito que o pastor Eduardo trouxe para a gente. Pecado, ele é uma rebelião, antes de ser circunstancial. Por quê? A nossa natureza, ela está totalmente inclinada para o mal. E isso só pode ser mudado se Deus agir. Do caso contrário, o ser humano sempre vai optar pelo mal. E que conclusão nós tiramos de todos esses textos? O pecado não é apenas aquilo que fazemos, mas aquilo que somos por natureza. Então, antes do pecado ser circunstancial, repito, ele é existencial. Nós veremos isso em outros textos que nós vamos trabalhar, mas um dos textos muito bons para isso é o texto de Romanos 7, onde Paulo não usa pecados no plural. Paulo usa pecador como sendo uma natureza do ser humano e não uma circunstância que ele está. Então, por exemplo, você não confessa pecado porque você teve uma circunstância de pecado. Você confessa pecado porque existencialmente você é pecado. Por exemplo, nas igrejas reformadas, é muito comum você ter a oração de contrição, a oração que você pede perdão pelos seus pecados. Todo mundo ora pedindo perdão pelos pecados. Alex, mas nessa semana aqui eu não pequei. Mas não é sobre isso. Porque no entendimento correto de pecado, biblicamente falando, todas as suas inclinações, você tem consciência que elas são para o pecado. E que hoje, em Cristo, você tem força para lutar contra essas inclinações. Essa é a única diferença de você para um ímpio. Que é exatamente o que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Como que o pecado age na vida de um não cristão
e como que o pecado age na vida de um cristão. Beleza? Dado que ambos estão banhados dessa natureza pecaminosa, apesar do cristão ter nascido de novo, Lutero diz, né? Eu achei que o velho homem havia sido morto quando fui batizado, mas descobri que o danado sabia nadar. Então, ainda existe essa natureza em nós, pecaminosa, mas que o Espírito Santo, ele nos dá força para vencê-la e mortificá-lo, até aquele grande dia que nós seremos como o Senhor, quando ele retornar de sua glória. Valeu, Elton. Qual é o texto que tu citou do pecado no singular? Tu lembra? Ao texto, É porque tu falou. Romanos 7. Valeu, Romanos 7. A gente vai trabalhar esse texto daqui a pouco, valeu, obrigado. aí fica mais claro. Aí antes, meus irmãos, da gente entrar nos textos, da gente fazer essa separação entre cristão e não cristão, eu queria tratar sobre um assunto que ele geralmente ele vem nas discussões, e é importante a gente balizar aqui essa ideia, que é a depravação total. Existe uma visão profunda dentro da teologia reformada a respeito do pecado. A expressão depravação total não significa que o ser humano é o mais mal que ele pode ser, e sim que o pecado alastrou todas as áreas das nossas vidas. Logo, não se trata de uma depravação absoluta, uma vez que existem diversas leis e regras, tanto sociais quanto religiosas, e que limitam o ser humano de ser o pior que ele pode ser. A ideia da palavra total tem o sentido de abrangência, e não de totalidade e profundidade. Significa que o pecado afetou a pessoa como um todo, até o âmago ou a raiz do seu ser. É por isso que muitos escritores preferem as palavras depravação radical ou corrupção radical. Então, quando a gente fala sobre depravação total, não significa que você é o mais mal que você poderia ser. Só significa que, quando a gente fala total, a gente fala sobre abrangência. Ou seja, o pecado, ele afetou todas as suas vísceras, ainda que você tenha limites, por uma série de fatores, né? Nós temos aqui fatores sociais que limitam a gente ser o mais mal que a gente pode ser. Mas, verdadeiramente, a sua natureza... Assim, eu vi uma vez uma pregação do Paul Washer, que ele fala que o que nos separa de Hitler é a graça de Deus. Porque, por natureza, poderíamos ser muito piores do que ele. Porque a natureza do ser humano é totalmente inclinada para o mal. É assim que a Bíblia vai retratar, e a gente vai trabalhar esses textos também para ficar mais claro, né? Aqui, meus irmãos, algum comentário? Ô, Alex, costumo Sim. falar com os irmãos, né? Eu li um livro, esqueci agora o nome do livro, né? Que fala sobre a quebra das relações com relação ao que o pecado faz, né? Na vida. Olhando pela essa perspectiva, 3 relações foram quebradas, né? A relação do homem com o homem, a relação do homem com a criação de Deus e a relação do homem com o próprio Deus, né? Que essa é a mais impactante, né? Sim. Tem até, o texto de Gênesis, ele até deixa muito claro isso, né? Tipo assim, a construção dele, que o homem, ele quebra a relação com o outro, então ele culpa a mulher, então o outro, a relação já está quebrada, depois ele se esconde de Deus, então ele já tem uma quebra de relação com Deus também, e a natureza, ou seja, a criação também foi totalmente afetada, também por isso, né? Então o texto de Gênesis 3 é bem claro em relação a isso. Então, o que a gente quer tratar nesse estudo, meus irmãos? A gente vai tratar sobre a extensão do pecado. E o argumento é que todos nós somos radicalmente pecaminosos. Tanto que não podemos dar sequer o menor dos passos em direção a Deus, a menos que ele intervenha primeiramente. Beleza? É isso que a Bíblia ela vai dizer para a gente vai tentar abordar aqui nos textos. Então, moral da história. Você é pior do que você imagina. Beleza? Vamos aos textos. Existem duas personas aqui quando se trata sobre pecado: o cristão e o não cristão. Lembrem-se, o cristão também tem uma dificuldade, um desafio em relação ao pecado, assim como o não cristão. Só que a maneira como ele age, a maneira como o cristão e o não cristão reagem ao pecado são diferentes. A gente já falou no pop algumas vezes. A nossa diferença para o ímpio não são os nossos pecados.
é a nossa consciência deles. Porque uma das coisas que o evangelho faz é nos tornar conscientes dos pecados. Ou seja, eu olho para aquilo que eu estou fazendo de errado e eu não fico confortável com aquilo. O cristão, ele tem uma luta infindável com o pecado. E a gente vai ver isso em Romanos capítulo 7. E nós também temos como que o não cristão ele lida com o pecado, que é totalmente diferente de um cristão, apesar dos dois sofrerem drasticamente a queda. Beleza? Então, primeiro, tratando sobre os não cristãos. Vamos ler lá Efésios capítulo 2. Efésios 2, do 1 ao 3. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, alvos da ira. Ira de quem? De Deus. Objetos, em outras traduções. Beleza? Então, esse é o texto que a gente vai trabalhar a respeito de como que o pecado ele se apresenta na vida de uma pessoa que ainda não foi salva pelo Senhor. Então, a gente tem 3 pontos, né? Mortos em transgressões, o ensinamento de Paulo aos Efésios e qual a aplicação para a gente. Então, primeiro, a palavra diz que o pecador, ele é morto e não doente. Quando a gente vai tratar sobre essa questão de morte, que inclusive é a consequência que Deus deixa claro que vai acontecer caso o homem comesse do fruto, Deus deixa claro que era isso que ia acontecer, a gente tem geralmente 3 perspectivas sobre isso. Uma delas não é nem mais tão usada no ambiente teológico, que é como se o homem fosse, apesar da queda, o homem ele fosse bom. Então, isso daqui contrasta muito com aquilo que a gente já tratou aqui a respeito da depravação total. Não significa que o homem ele não pode ter atos bons socialmente falando. Porque pecado, antes de ser circunstancial, repito, ele é existencial. Então, o ser humano é pecado. Não é que ele comete pecado. Ele só comete pecado por conta dele ser pecado, por natureza. A segunda é o que geralmente a gente tem aqui atenção. O ser humano, antes do Cristo, ele é morto, não doente. Então, não há nenhuma possibilidade do ser humano, antes de Cristo, fazer qualquer coisa para olhar para Cristo. É isso que a palavra morto evoca. É isso que a palavra morto evoca em Efésios capítulo 2. Tanto é que o pecador ele tem todas as propriedades de um cadáver. Por essa razão, dizer que um pecador tem qualquer contribuição ou coopere com o primeiro estágio da graça, ainda que de maneira ínfima, destrói o evangelho. Quando Paulo coloca mortos, ele quer dizer exatamente o que ele disse. Mortos. Só existe uma esperança para todos, inclusive para aqueles que ainda não são salvos. Cristo. Somente Cristo pode tirar o ser humano dessa situação morta. A partir disso, nós temos vários aprendizados. O ser humano, ele pratica o mal ativamente. A gente leu isso em Gênesis 6. Então, esse é um tipo estranho de morte, né? Porque, apesar do ser humano, apesar da Bíblia dizer que o ser humano está morto, não parece ser uma questão somente literal. Fato é que o ser humano morre e isso também é uma consequência do pecado. Mas não é uma questão necessariamente literal. Nós vemos pessoas que não
que não foram chamadas pelo Senhor, e elas estão aí, vivendo. Isso tem um significado muito grande quando a gente trata sobre pecado. Porque, em outras palavras, embora a pessoa esteja realmente morta para Deus, o pecador está muito vivo para a maldade. Então, a comparação mais adequada aqui é um zumbi, uma pessoa que morreu, mas ainda está de pé andando. Sem Jesus Cristo, esses cadáveres humanos pecadores são mortos-vivos. Ou seja, é por isso que o mal da humanidade ele é mal continuamente. Porque são mortos, são zumbis, praticando o mal a todo momento. Terceiro ponto, a partir do momento que nós somos pecadores, Pedro ele vai dizer que somos escravos dos nossos desejos. Então há um consenso no meio cristão que o pecador ele tem três grandes inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que quando estamos nesse estado de pecado, somos escravos de todas essas naturezas. Pensamos como o mundo pensa, sem nos preocupar com o nosso relacionamento com Deus. Então, o ímpio, ele não se preocupa com o relacionamento dele com Deus. Ele simplesmente não se importa. Faz o que faz e não há nenhuma preocupação em relação às suas atitudes. Essa é a principal diferença. Como eu falei, a principal diferença entre o cristão e o ímpio, não única, mas a principal, é a consciência de pecado. Perfeito? E por fim, e essa daqui é a mais drástica, objeto da ira. Somos alvos da ira de Deus, por estarmos nesse lugar de natureza. Então, a pior coisa da nossa condição humana caída é o fato de que somos inimigos de Deus. O Antigo Testamento ele usa mais de 20 palavras para expressar a ideia da ira de Deus. E mais de 600 passagens tratam sobre o tema. A Bíblia diz: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós precisamos entender que a severidade do pecado, ela não tem apenas as consequências que o pastor Eduardo falou, no outro, na natureza, também. Mas a principal, a primeira coisa que faz de um homem ser pecador tão vil é o fato dele pecar contra um Deus infinitamente santo. Tanto que a gente tem alguns debates, né, que a gente vê na internet, que quando a gente trata sobre a soteriologia, né, a maneira como Deus salva e tudo mais, tem alguns argumentos que falam assim, não, mas isso faz de Deus injusto, porque Deus salva alguns e outros não. Mas Deus só seria injusto, meus irmãos, se ele condenasse pessoas inocentes. E não há ninguém inocente. Ninguém é inocente. Tanto que João 3,18, a gente ama João 3,16, né? Geralmente a gente para a leitura ali. Mas, por favor, não pare. João 3,18 vai dizer assim, ó. Deixa eu ler o texto. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, diante de Deus, nós não temos uma posição neutra. Você não está em posição neutra diante de Deus. Você já está diante de Deus condenado pelos seus atos pecaminosos, pelo que você é. E a única esperança que você tem diante dele é Jesus Cristo. A única esperança. Então, quando nós chegarmos diante de Deus naquele grande dia, nós não falaremos, eu fiz alguma coisa. O evangelho não é sobre a primeira pessoa. O evangelho é sobre a terceira pessoa. O que ele fez. Porque diante de Deus não há ninguém inocente. Nenhum ser humano. É isso que Romanos 3, o texto que o El leu, vai dizer. Inclusive, Paulo usa textos do Antigo Testamento para embasar a sua ideia de que todos pecaram. Perfeito? Então, mais uma vez parafraseando Sproul, somos pecadores não porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. E o cristão? Então, como que o pecado, então, age na vida do cristão? Porque uma vez que você foi chamado pelo Senhor, você já não mais... não é que você não vive mais essas coisas, mas existe uma grande diferença na maneira como você se comporta e na maneira como o ímpio se comporta. Então, vamos aprender um pouco disso? Romanos 7.
Abre aí, Pepe, pra gente. Lê aí. Romanos 7, do 7 ao 25. Romanos 7, versículo Do 7. 7 ao 25. Melhor, não lê o 25, não. Vamos deixar o 25 para o final. Lê só até o 24. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se ela não estivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque, sem lei, o pecado está morto. Havia um tempo em que, sem lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia e o mandamento que me havia sido dado para a vida, ele se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Por quê? Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Boa. Então a gente tem aqui alguns aprendizados a respeito desse texto. Primeiro, de quem o texto está falando. Qual a mensagem que Paulo quer passar e qual a aplicação para nós. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente lê esse texto, a gente tem várias interpretações dele, né? Então, aqui você pode ter uma perspectiva de que Paulo está tratando sobre uma vida antes do Cristo, ou uma perspectiva do cristão. Ou seja, essa é a vida do cristão. O que vocês acham? Isso daqui é sobre um cristão ou um não cristão? Essa pessoa que Paulo está descrevendo aqui, essa luta que existe aqui. Está falando de um não cristão ou um cristão? É para falar agora ou. Pode falar agora, Sobrão. Então, bom dia, gente, rapaz. Ele está falando do momento dele. É o espinho que ele tinha na carne. Naquele momento ali, por mais que ele tivesse aceitado ao Senhor, e ele tinha um espinho na carne que incomodava. E ele sabia disso. Acho que, na verdade, não pega Deus de surpresa, né? O Senhor também sabia que ele tinha esse espinho na carne. Aí ele está falando assim, ó, e eu acho até muito bonito que ele confessa esse espinho na carne, né? E pede o Senhor para, tipo assim, me ajuda, Senhor. Que, tipo assim, complicado. Seria isso? Então, aqui a resposta é: ele é um cristão aqui. Sim. Tá. E aí, Pedro? Cristão, pô, cristão. Tá escrito aí no slide. Qual é, Pedro? Colar no vale. E aí, minha irmã, pode falar.
A meu microfone fala, meu irmão. Graças a Deus, bom dia. Não, vou ouvir vocês. Tá. Aqui a gente tem alguns argumentos, tá? Eu queria colocar os dois na mesa, que eu acho que é importante. Para quem Eu acho que se aplica a não cristão também. a não cristão, A não cristão na questão de quando Paulo fala dessa natureza pecaminosa, ele tá falando ali para os judeus, né, que viviam ali em Roma, e está falando também da pessoa viver praticando pecado. E quando nós recebemos o Espírito Santo, é, muda um pouco, né? Nós não vivemos pecando. Nós não temos mais prazer no pecado. Então, eu acho que essa luta, essa guerra constante, ela não se aplica muito a quem já recebeu o Espírito Santo. Mas eu vou ouvir vocês aí e a gente vai destrinchando melhor. vamos lá então. Colocando na mesa aqui as duas vertentes, tá? Primeiro, para quem defende que é cristão. Existem três motivos para isso. Primeiro, linguagem. Tem um prazer na lei de Deus. Um não cristão não tem nenhum prazer na lei de Deus. Segundo, estrutura. Parece que o texto está falando sobre passado e presente, ou seja, como um cristão age no passado e como ele age no presente. Do 7 ao 13. Parece que Paulo está retratando a luta constante de um cristão em um determinado momento da sua vida e outro tipo de luta em outro determinado momento, que vai do 14 ao 25. E, por fim, tom. O versículo 25 faz parte do texto. Então, o versículo 25, por isso que eu pedi o Pedro não ler, porque a gente vai tratar ele no final também, mas o versículo 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, ele agradece a Deus, apesar dos pesares. Apesar de tudo que veio antes, ele agradece a Deus, de alguma forma. Então, esses são os argumentos. Argumentos para um não cristão. O primeiro, o ambiente. Você não vê em nenhum momento Paulo falando sobre o Espírito. Você vê em todo momento ele usando eu. Então, eu não faço, eu não consigo, etc, etc. Então, esse é um dos argumentos aqui para uma pessoa que não é cristã. Quer dizer, para uma pessoa que não é cristã, porque nós não fazemos por nós mesmos, fazemos o que o Espírito faz. Segundo, tom. O texto evoca uma abordagem de derrota, em contraste com a vida do cristão, já que somos mais do que vencedores. Então, o tom aqui parece um tom de tristeza, de derrota, parece melancólico. Um negócio, sabe, difícil, assim, o que você falou, Fabi. Uma luta, algo difícil, assim. Então, esse é um tom aqui que geralmente as pessoas defendem que não pode ser a vida de um cristão. E, por fim, linguagem. Vendido sob escravidão. Então, aqui ele trata sobre a questão do escravo novamente, ele já tratou isso em outro momento, mas também é um dos argumentos para você falar que isso não é uma pessoa cristã, tá bom? Esses são os argumentos postos. E aí a gente vai tentar fazer um exercício aqui. Sempre que a gente se vê diante de um texto difícil, antes de deixar aí a Jenny e o El falarem, a gente sempre que se coloca diante de um texto assim, de difícil, a gente vai procurar em outro texto, na Bíblia, procurando os argumentos necessários. Então, baseado nesse texto, a gente tem argumentos tanto para cristão quanto para não cristão. Porém, o restante da Bíblia, com certeza, vai trazer algum ponto que vai reforçar e vai definir se aqui é um cristão ou um não cristão. Então, a gente vai tentar fazer essa análise aqui bíblica, ou seja, vai tentar expandir aqui um pouco a nossa visão para além do texto de Romanos 7. Mas fala aí, amor. Amor, esse ponto 1 do não cristão, que é esse excesso de eu que Paulo fala, não seria também um argumento para cristão? Porque, veja, é o momento atual da vida dele ali. A gente até conversou sobre isso em casa. Eu acredito que esse excesso de eu
não seria uma justificativa para. Acho que até pode ser também, né, para não cristão. Mas eu também acho que se encaixa perfeitamente em cristão. Não sei se você conseguiu compreender. Eu consegui te entender. É, assim, não que eu concorde com os pontos, tá? Uhum, É só o que geralmente a turma das alas aqui defende. tá. Tanto que, Mas, por exemplo, você assim, vai o ver que eu quero. pregações. Pode falar, mas desculpa. Perdão, pode concluir. Não, você vai ver pregações, por exemplo, falando que isso daqui é a vida anterior de Paulo, né? Como se fosse Uhum, ser Saulo, entendi. entendeu? Tá, entendi. A minha interpretação foi um pouco diferente. Eu não sei se tu vai botar aí o contexto do próprio texto, ou tu vai buscar outros textos assim. Vou buscar outros textos. Mas você pode falar o contexto do texto, que eu sei que você tem um bom contexto. Eu até peguei ele para lembrar o exemplo, para não falar besteira. Esse é do comentário do John MacArthur. E ali, Paulo, desde o início de Romanos, trata tudo como um julgamento. E no capítulo 7 ele fala ali da condenação, e geralmente não, acho que sempre, tá? Que você matava alguém, a sua punição, como morte, tinha alguns tipos de torturas, né? E uma dessa tortura era você ser colocado junto com outro corpo. Então, o exemplo, eu matei o Alex. O corpo do Alex em decomposição ia ser jogado comigo na masmorra preso. E a decomposição do corpo dele me faria morrer lentamente. E é um ponto que eu acho que ajuda a entender que Paulo ali está tratando dessa vida, né? A vida do regenerado, a vida de quem foi chamado, não nos ausenta do pecado, dessa luta, ainda que pareça diária ali no texto. Ele não, na minha visão, ele não está falando só do próprio Paulo, tanto que ele usa pecado, lei, algo mais abrangente. E, e o que eu consigo enxergar do texto ali, como não tem capítulo nem versículo, né, na Bíblia, é que me parece que, como numa carta, ele quer dar um clímax um pouco maior do que vem depois. Por isso que acho que aquela pausa ali, ó miserável homem que sou. Eu acho que o homem, quanto mais perto de Deus, mais miserável ele vai se sentir e mais melancólico vai ser a dor do pecado sobre ele, visto a nossa vida. Eu acho que quem é cristão assim, quando chega mais perto de Deus, é notório que se sente mais pecador. A Fabi tem até um exemplo, né? Da casa suja. Quanto mais luz a gente vai acendendo, vai ficando mais suja, vai aparecendo mais sujeira. Eu acho que a luta é em torno disso. E quando ele fala, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? É essa morte do homem antigo, da carne, né? Não que a carne seja ruim em sua essência, mas da parte pecaminosa do homem, da sua natureza, está presa a essa mente. Tanto que a mente dele é livre. E é isso que o regenerado precisa, de uma mente livre, de olhar, ser regenerado na mente primeiro, para se o pecado é circunstancial, não é circunstancial, é existencial, a gente precisa de uma mudança de mente para isso ser colocado diante da carne. Então, acho que Paulo ali, aí é só trazendo o texto para, como a gente vai entrar em outros textos, o contexto ali, até quando a gente estudou, né? Acho que foi mais eu, Alex e Fabi, estudando Romanos devagarzinho ali, ajuda muito a entender que Paulo ali está tratando de do pecado em si. Seja assim, eu não, como a Jenny falou, me parece um pouco dessa angústia do pecado, sabe? Assim, como eu consigo fazer isso? Porque se a gente entrar numa luta, muita coisa vai ser evitada. Se a gente entrar numa luta aqui na cabeça, né, muita coisa vai ser evitada. Porque Davi, eu gosto muito da história de Davi em como ele lida com as suas quedas, sabe? Como ele chega para Deus, no Salmo 51 ali, é um salmo, assim, muito bom, porque é isso, cara. Erraremos. E se essa luta não tiver melancolia e dor como a que Paulo sente,
eu não consigo enxergar que Paulo é uma pessoa ruim lendo esse texto, né? Como ele diz para Timóteo lá no final de sua vida, o pior dos pecadores. Então, com o passar do tempo, o aproximar de Deus te coloca numa posição inferior de que qualquer ser humano. Aquele autor lá que a gente gosta, né? Você esqueci o nome dele, que fala que, eu roubo a frase dele direto, é, o, o pior homem que eu conheço sou eu mesmo. Eu esqueci o nome dele. Então, o pior pecador que você conhece é você mesmo. Então, não me admira que Paulo esteja falando do próprio Paulo, porque Paulo não é santo. Na cabeça de Paulo, ainda que a gente o coloque numa posição de santidade e tal, enfim, do apóstolo, ele se enxerga como um pecador. Ele sabe que ele é o Paulo, o perseguidor da igreja, o que perseguia cristão, o que era da tribo de Benjamim, aquele monte de atributo que ele se coloca lá e considera tudo como perda. Então, eu não consigo enxergar esse texto como algo ruim da parte de Paulo em se perceber, entendeu? Algo como se fosse impuro, assim, no sentido, sabe, do não regenerado, sabe? Sim, Aí é sim. só um pouco aí de contribuição. Pastorzão, acho que pode falar, porque a Jenny, ela estava com a mão levantada já há algum tempo. Eu não sei se ela colocou a mãozinha depois, aí por isso que eu não tô Não tô tranquilo, ficando por não, tela não. perdão, gente, eu não tô conseguindo abaixar aqui. Ah, tá. Ih, rapaz, será que eu vou conseguir baixar também? Sou ruim nessas coisas. Mas Ah, vamos lá. consegui aqui no celular. Vai dar tudo certo, pastor. Valeu. É, Quando nós somos regenerados, existe uma transformação de dentro para fora. O Senhor faz essa ação, né? E é claro que eu não tô até com medo de talvez adiantar o expediente aí, tá, Alex? Por acaso, aí me perdoe, Pode, tá? pode ficar em paz, pastor, pode ficar em paz. Então, e essa ação regeneradora, ela vem exclusivamente do Senhor, né? É o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos habilita, é Ele que vem, se revela para nós e a experiência de Paulo, acho que é gritante com relação a isso. A vida dele é transformada, ele conhecia a lei. Paulo, ele tinha um conhecimento aos pés de Gamaliel, vamos assim dizer, referências com relação ao ensino judaico da época, da sua época. Então ele conhecia a lei, e você vai perceber nesse capítulo ele falando sobre a questão da lei, do conhecimento da lei, que aponta ao pecado. Se não fosse a lei, você não saberia o que era de errado, né? E aí até nisso você vê a graça de Deus nas nossas vidas, porque quando a gente começa em Gênesis e a gente percebe ali a revelação do Senhor, ela sendo gradual, você vai ver que no início não havia a lei, e depois você vai ter ali o processo da confecção da lei. Dito isso, para não me delongar também, quando nós nos convertemos, não, quando o Senhor nos converte dos nossos maus caminhos, nós começamos um processo de santificação. E nesse processo de santificação é uma luta diária entre o meu eu, né, e entre a vontade de Deus, né? Como o próprio Alex falou, né, nós ainda pecamos, nós ainda somos pecadores. Mas o Senhor coloca lá uma campainha em nós, é o Espírito Santo, dizendo, ó, opa, até aqui vai, até aqui não vai. E outra coisa que é a revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Então Paulo, ele não é, é extremamente lindo quando a gente vê que estes homens deixam para a gente um legado de ensino, no sentido de que eles não se julgam melhor do que nós. Entendeu? Não se julgam melhor do que nós. Por mais que Paulo vai dizer, sede meus imitadores como sou de Cristo, é uma busca incessante que precisamos buscar o Senhor todos os dias. Mas todos os dias precisamos lembrar que sim, como o Alex falou, o pecado está ali, ó. Está ali esperando, o momento certo. E se a gente der uma brechinha, ele entra e faz uma arruaça. Só que Deus é tão bom e tão gracioso, que aí é o tema que o Alex está trabalhando com a gente hoje, né? Que é a questão da redenção, é a questão da graça sobre as nossas vidas. Então eu entendo, tá, irmãos, na minha humildade, que esse texto fala de nós, de uma luta diária que nós temos com a vida mesmo, daquilo que se coloca diante do Senhor. Porém, o capítulo 8 vai dizer, lá no primeiro versículo, né, um texto maravilhoso, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então, essa é a minha contribuição aí, tá bom, irmãos? Deixa eu ver Boa. se eu consigo pôr a mãozinha aqui. Vai dar certo, pastor. Então, acho que, como eu falei, é importante que a gente faça aqui uma análise bíblica, que aí a gente consegue matar aqui a questão do texto, para além das contribuições dos irmãos, porque no fim do dia não precisaria nem abrir os outros textos para conseguir chegar a uma conclusão. Mas aí tem alguns textos que vão explicar para a gente como um não cristão age frente ao pecado. Apesar da gente já ter tratado sobre isso, eu gostaria de abrir um texto com vocês. Depois a gente pode abrir, depois vocês podem ler os outros, tá? Mas Marcos, capítulo 10, vai dizer o seguinte. Marcos 10, versículo de número 17, diz assim. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Queria parar aqui. Esse é um texto aqui que Jesus ele pega esse jovem, que Lucas vai chamar ele de fariseu. Então, ele é um jovem que, além de rico, ele é moral. E por ser rico e moral, ele é uma pessoa com um status social muito grande. Na época, por isso que nesse contexto aqui, Jesus ele vai falar assim, ó, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo que a pessoa que tem dinheiro não vai ser salva. É porque no contexto da época, a pessoa que era rica era considerada salva. Então Jesus ele quebra esse paradigma, falando assim, olha, calma aí, não é só porque ele tem dinheiro que ele vai ser salvo. E Jesus aqui ele faz uma pegadinha com esse jovem, com esse fariseu. Ele fala assim, olha, tu conhece os mandamentos, por que tu está me perguntando o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? E quando ele fala assim, o que preciso, bom mestre, que farei, a palavra aqui no original é como conquistarei, no sentido de que sim, o que ele pode fazer para ser salvo? E Jesus falou, olha, tu conhece os mandamentos, para trazer a consciência dele de que ele não cumpre os mandamentos. E, por incrível que pareça, Jesus aqui ele omite o não cobiçarás. Ele cita é, todos os mandamentos que são para o outro, né? No Decálogo, nós temos 6 mandamentos que são para o outro e 4 mandamentos que são para Deus. Jesus ele cita quase todos, com exceção de um, não cobiçarás. Por quê? Quando Jesus fala assim, tá bom, então vende tudo que tu tem e me segue. O que ele faz? Ele não quer. Porque provavelmente o problema dele era a cobiça. E aí, isso é como um não cristão, como uma pessoa que não foi regenerada, age diante do pecado. Ela não se vê errada. Ela não se vê num erro. Que foi basicamente o que o Pedro e o pastor São disseram. No fim do dia, a, a pessoa que não é regenerada, ela não tem essa luta, ela não tem essa aflição. Muitas das vezes as pessoas vão achar a gente um pouco melancólico. O El ele já falou um pouco sobre isso. E assim, as pessoas acham assim, o fato dessa melancolia acontecer, o fato dessa luta acontecer, não significa que nós não somos alegres, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, está no Senhor. Tanto que Paulo vai dizer isso lá em Efésios, se não me engano, Efésios ou Filipenses, agora não lembro, Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Então, assim, a nossa alegria, ela não está nas circunstâncias da vida. Nós não estamos nessa terra amando essa terra. Nós estamos nessa terra peregrinos, ou seja, abatidos, mas não desamparados, perplexos, mas não abandonados. É isso que Paulo quer dizer também quando ele cita esse texto em 2 Coríntios. Então, um não cristão não fala o que Paulo escreveu em Romanos 7. Pelo contrário, ele não se vê numa situação de conflito com o pecado dele. Ele, na verdade, gosta do pecado. E Gálatas 5 vai comprovar que é possível que um cristão se desvie da verdade em alguns momentos. Apesar dele não perder a salvação, porque no fim do dia ele foi salvo por Deus, e Deus é o autor e consumador da nossa fé, ele completará a boa obra, é possível, meus irmãos, que nós tenhamos aflições em relação aos pecados, e que inclusive pequemos. É possível que nós pequemos. E aí eu queria ler o texto com os irmãos, que é Gálatas, capítulo de número 5, que é um dos textos que a gente pode usar também para enfatizar isso. Ó. Gálatas 5 diz o seguinte:
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Olha, alerta os Gálatas. Olha, cuidado para vocês não se submeterem a um jugo que não é de vocês. Ou seja, entendam que existe um perigo que vocês precisam tomar cuidado. É isso que Paulo está querendo dizer em Gálatas 5. Depois ele vai continuar, e aí, para ganhar tempo aqui, eu não vou ler o texto todo, mas depois vocês podem ler, porque é um texto riquíssimo, e também ele vai conseguir explicar para a gente essa luta que o cristão precisa ter com algo que é muito, muito danoso. Como o pastor falou, o pecado, ele está ali, e ele vai entrar, e ele vai te atacar no menor espaço que você conceder. Tanto é que, por exemplo, o que o Pedro falou, se a batalha está acontecendo na sua mente, meu irmão, vai ser muito difícil dela se tornar moral, prática. Então é por isso que a gente confessa pecado sempre. A gente não confessa pecado só quando a gente está cometendo algum pecado, propriamente dito. A gente confessa porque a gente sabe a luta que a gente tem aqui dentro. Só a gente, Deus sabe. As lutas que nós temos aqui dentro. Os olhares que nós temos, as motivações que nós temos, as intenções que a gente tem em determinado momento. Estejamos fazendo a coisa certa. Pode ser que você esteja pecando, fazendo a coisa certa. A gente vê isso muito no legalismo. A pessoa está adorando a Deus, mas com a motivação errada. Então é por isso que nós precisamos nos blindar, porque pecado é uma questão existencial, não circunstancial. Apesar de termos sido regenerados e ganhado poder do Espírito, que é o que Romanos 8 vai tratar, e vencer esse pecado, e vencer essas provações, diferentemente de um não cristão, existe essa luta, existe essa batalha, existe essa aflição. Fala aí, Will. Eu tava esperando vocês terminarem antes, porque eu até gostei do ponto que o pastor trouxe, do porquê que eu concordo também que se trata ali do cristão, porque, enfim, Paulo, ele traça um caminho, né, na escrita dele, e eu acho que é, como alguém que, por causa da consciência, por exemplo, como ele diz dali, conheceu um inimigo, sabe? Ele sabe que existe um inimigo que possivelmente pode atacá-lo a qualquer momento. Isso era muito comum, por exemplo, no tempo ali do povo judeu, né? Acho que um pouco antes. Aquela expectativa, por exemplo, de do Império Romano fazer toda a sorte de atrocidades com eles, que era uma coisa muito comum. Pessoas que, sei lá, não pagavam seus impostos e etc. E por isso que hoje, por exemplo, a gente é considerado meio melancólico, porque a gente conhece o inimigo. E não é como se o nosso inimigo fosse simplesmente só o diabo, não, tá? Quero entrar nesse mérito aqui, não. Mas da minha natureza. E eu li um texto esses dias que fala que, acho que foi tu que compartilhou até, o Alex ou Pedro, que apesar da nossa conversão e regeneração, parece que o Senhor se alegrou em nos manter com uma matéria que precisa de constante vigilância, que no caso é a nossa carne. Logo, faria muito pouco bem para mim não lidar como se eu ainda não tivesse que me preocupar com ela. Até porque eu ainda não fui totalmente glorificado, né? Infelizmente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então me deixe ficar preocupado com o pecado e lutar contra ele, do que eu ficar dormindo achando que está tudo bem, sacou? Sim, sim. Muito bom. Inclusive, o texto que o Sogro citou, de 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai tratar exatamente disso. Deus, ele não tira o espinho na carne. Deus não vai tirar mesmo. E é assim que vai ser a sua vida. Mas é a graça de Deus que basta. Enfim. Continuando. Então, a gente definiu aqui que é o cristão. Aquilo é uma luta cristã. Dado que é uma luta cristã, qual é a mensagem que Paulo quer passar para nós? A primeira, pecado e não pecados. Então, Romanos 7, Paulo ele não chama a pecado de pecados, no plural. Ele sempre vai tratar sobre pecado, no singular. Isso resume tudo que a gente está falando aqui hoje. Antes de você cometer um pecado, propriamente dito, moral, ele é essencial, faz parte da sua natureza. Você peca porque você é pecador. E isso é muito importante para a gente, meus irmãos, porque a igreja, nós, temos uma grande dificuldade com os pecados morais. Que pecados morais? Os pecados morais que mais afligem a nossa nação. Homossexual, bebida alcoólica, tatuagem foi um problema, acho que hoje é menos, mas foi um problema.
adultério, enfim, fornicação e por aí vai. Nós temos, e geralmente a gente atrela a pessoa como não salva com base nessas circunstâncias. E é por isso que a gente tem muita dificuldade de conseguir falar do evangelho para pessoas que, por exemplo, optam pelo homossexualismo. Por isso que a gente tem dificuldade. Por quê? A nossa abordagem de pecado ela é circunstancial, mas a gente deve parar com isso. Antes, ela é existencial. Então, uma vez eu conversando com uma pessoa que era lésbica, ela falou assim: Olha, se eu fosse a sua igreja, o que eu ouviria de você? Eu falei assim: Olha, você ouviria a mesma coisa que uma pessoa hétera ela vai ouvir. Que você é pecador e você precisa da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque pecado não é circunstancial, apesar dela estar em pecado. Mas não é circunstancial, antes é existencial. Então, a gente primeiro trata essa ideia, essa consciência. Por quê? Porque o resto, meus irmãos, o próprio Espírito Santo vai se encarregar de fazer. Então, nós não precisamos nos preocupar com a questão moral. A gente precisa se preocupar com a pregação do Evangelho e acreditar que o Evangelho tem poder suficiente para converter a pessoa. O problema é que a gente quer contribuir na salvação. E aí a gente ofende de maneira não inteligente. Então, Eu acho esse é um que principal. a gente Pode falar. tenta salvar os outros, né? Tipo assim, É, a gente da acha maneira errada. que o Se a gente chamado, quisesse mesmo, da maneira errada. eficaz é a gente que faz. Parece que Deus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho e salve as pessoas. Não, é ide todo mundo, pregar o evangelho e faça discípulos. Ou seja, a gente tem a obrigação de pregar a mensagem. Só tem até um estudo que a gente faz aqui, né? Que a igreja nasce dessa mensagem, prega para todos, 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 e o Senhor, a obra do Espírito Santo, é quem regenera, quem faz tudo é só o Senhor. Inclusive em Romanos 8, no versículo 3, né? E Deus fez isso. Quem faz é Deus. A gente prega o evangelho, quem faz é Deus. Ela quer participar. Exato. Ah. Exato. A gente prega o evangelho, né? Ou seja, acho que é chamado universal, né? Para todos, todo mundo ouvirá a pregação do evangelho, mas esse chamado que é dito de chamado eficaz é para quem o Senhor regenera, para quem o Senhor, né? De fato, a obra do Espírito Santo. Então, assim, a gente quer muitas vezes fazer essa obra, né? Tipo assim, não, esse aqui eu vou salvar, tá? Esse aqui eu vou dar meu jeito, minha estrelinha. E a gente faz de maneira errada, porque no fim do dia a nossa missão é pregar o Evangelho e não tratar sobre necessariamente as questões morais. Não estou falando que a gente não vai tratar, mas eu acho que num púlpito sua missão é apenas uma: prega o Evangelho. Sem a necessidade de você ofender a pessoa com os atos morais dela, porque se você ofender ela com a natureza dela, esse é muito mais eficaz, porque ela vai entender que ela é pior do que ela acha que é. Porque uma pessoa, ela não é pecadora porque ela está fornicando, vai. Ela é pecadora porque ela é. Fornicação talvez seja o menor dos pecados que ela poderia cometer. Mas ela não sabe disso. E é nosso dever dizer. Nosso dever dizer. Amém? Segundo, o pecado esconde o pecado de mim mesmo. Então, nós precisamos lidar com o pecado de forma séria, porque ao respondermos ao chamado do Cristo, não significa que o mal está inexistente, mas que agora nós temos força para lutar contra ele. Então, a nossa vida não é uma vida que a gente não vai cometer erros, falhas. Muitas das vezes a religião cristã, aqui no Brasil principalmente, ela é tida como uma religião moral, como se nós fôssemos as pessoas mais morais da face da Terra. E, meus irmãos, isso não é a verdade necessariamente. Por quê? Porque a nossa diferença, apesar de termos diferenças morais, isso fica claro por conta da obra regeneradora de Jesus Cristo, né? O pastor falou, a obra de Cristo ela é uma obra que de dentro para fora. Então é normal, é natural que você terá, obviamente, atos morais, principalmente dado o contexto que a gente vive, brasileiro, em tese, melhores do que as pessoas que, enfim, não foram chamadas ainda pelo Senhor. Mas a gente precisa entender que antes disso, existe uma natureza que ainda nos assola e que nós precisamos cuidar para que ela não sobrevenha. E é muito comum quando a gente entra na igreja
a gente passar a não enxergar o pecado em nós. Por isso que é muito mais fácil a gente julgar o pecado do outro. Então, a gente precisa lidar seriamente com as coisas que nos afligem, porque nós temos pecados, porque nós somos pecadores. Aí, esse é um texto que eu queria muito também ler com os irmãos, que é o que o pecado, ele antecede e gera concupiscência. Esse termo concupiscência, ele é extremamente importante, biblicamente falando. Porque o que é concupiscência? Meu irmão, graça e paz. Pô, bom te ter por aqui, Denise. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado pelo pecado. E, para mim, essa é a questão da natureza humana. Por exemplo, Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, olha, presta atenção, cada um, porém, ou seja, cada um aqui nessa sala, cada um na face da terra, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Em outras traduções, pela própria concupiscência, pelo próprio desejo desenfreado pelo pecado, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera morte. Então, aqui, meus irmãos, a gente vê claramente como que o pecado nasce, como que aquele ato moral nasce. Eu costumo dizer que uma traição, por exemplo, conjugal, ela não nasce no motel. Eu acredito que um homem que chega no motel e fala assim, poxa, mas eu não pensei na hora. Eu acredito que no motel ele não tenha pensado, mas ele com certeza pensou em todas as outras coisas que ele negligenciou antes disso. Ele com certeza falhou em não ter resolvido uma briga que ele deveria ter resolvido. Ele com certeza falhou no olhar, na conversa, no almoço, e ele foi falhando. Até que chegou no motel. Por quê? Porque ele deu lugar ao desejo dele. E esse desejo, gerado pela concupiscência, dá luz ao pecado. E o pecado concebido gera morte. Então, existe uma questão aqui que é de todos nós. Todos nós temos uma concupiscência, um desejo desenfreado pelo pecado. E somente a graça de Deus e o Evangelho pode nos fazer vencer esse desejo. A briga que existe dentro de nós é por conta do Espírito Santo, não por conta de nós mesmos, porque nós somos inclinados ao mal. E, por fim, o pecado traz uma invalidade para a lei. É por isso que nós acreditamos apenas no Cristo e somente nele, porque nós não podemos obedecer à lei. Pelo contrário, quando o pecado ele toma a ocasião da lei, como Paulo diz em capítulo 7, ele desperta em nós a malícia. Como? Pelo desejo. O nosso desejo inclinado para o mal faz com que aquele não se torne um sim, muito desejoso. Por exemplo, se o Pedro chegar para a Laurinha e falar assim, Laura, não toca na tomada. É muito comum que a criança vá lá e toca na tomada. Se ele não tivesse dito nada, provavelmente ela não tocaria, mas o fato dele ter dito não toca, faz ela, despertou nela um desejo, dado a inclinação dela, de ir lá e tocar na tomada. Então, nós precisamos entender que a lei, ela deixa claro, evidencia a nossa pecaminosidade. Essa é uma das razões de Deus ter dado a lei, justamente para evidenciar o quão pecaminoso é o ser humano. Que apesar dele ter uma palavra enfática para não fazer determinada coisa, ele vai lá e faz. E não somente faz, como faz os outros fazerem também, que é isso que ele explica em Romanos 1. Perfeito? E aí, meus irmãos, para a gente finalizar, que conclusão nós chegamos? Que vocês são pecadores antes e independente dos seus atos pecaminosos. Independente e antes dos seus atos morais, imorais, você é pecador. E isso que eu gostaria que vocês saíssem daqui nessa manhã sabendo.
existe algo em você que milita com aquilo que o Senhor diz que você é. E você precisa ter muito cuidado com isso. Amém? Então, o pecado não é primeiramente uma questão moral. Não é apenas o que fazemos de errado, mas o que somos por natureza diante de Deus. E aqui tem os textos aqui para a gente, enfim, para vocês se debruçarem depois. E aí, meus irmãos, como toda e qualquer mensagem dura sobre pecado, nós chegamos àquela pergunta matadora que os nossos irmãos em Atos dos Apóstolos fizeram para Pedro. Depois de Pedro ter sentado neles o evangelho, eles viraram para Pedro e perguntam: irmãos, o que faremos? Ou seja, qual a nossa esperança, dado tudo isso que foi dito? Eu queria dizer, meus irmãos, que a palavra do evangelho ela é, ela é doce no final, mas ela passa por um período muito amargo e que muitas das vezes a gente negligencia, porque a gente só conta a parte boa. E por contarmos só a parte boa, nós vemos muita migração na igreja e pouca conversão. Antes do evangelho ser uma boa notícia, meus irmãos, ele vai precisar ser uma má notícia. Então, talvez aqui a gente esteja ouvindo, lendo todos esses textos e falando assim, cara, eu sou muito pior do que eu acho que sou. Foi aquilo que eu falei para vocês no início. Mas, meus irmãos, aqui está a beleza do evangelho. O que faremos diante dessas coisas? Inclusive a pergunta de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará? Meus irmãos, nós temos aqui alguns textos. E existe uma esperança na maneira como Paulo escreve, que é a conjunção adversativa da palavra, que é a palavra mais. Isso é maravilhoso. E eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos. Aí, Well, se puder abrir aí, irmão. Efésios 2, Pedro, Romanos 5. Fabi, tá podendo abrir aí, minha irmã? A Bíblia? Não sei se está trabalhando hoje. Sim. Boa. Abre aí, então, minha irmã. Romanos 3, 21. Pastorzão, se puder, Romanos 7, 24 ao 25. Isso, ó, não vou ler nem ler os salmos. Vou ler só esses textos. Tá bom, né? Pode ler aí, Well. Se quiser, Well, pode ler no 1, pode começar no 1. Tá. Gostei da conjunção adversativa. Você que me ensinou. Muito bom. Pô, de curiosidade aqui, não tem nada a ver. Primeira vez que eu ouvi isso numa aplicação de frase, foi assistindo um vídeo. Não vou citar isso não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andais segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Pode continuar. Pode ler. estando nós ainda Sim. mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Amém. Dá uma alegria, né, meus irmãos? Mas esse mais aqui resolve todas as nossas questões. A gente vai continuar. Vai lá, Pedro. Romanos. Vou ler a partir do 6 ali. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo,
Muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora reconciliação. Vou ler o Romanos 6. Romanos 6,16. Melhor, 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ou seja, a gente vai, pelo fato da gente ter recebido a graça, continuar amando o pecado? De forma alguma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Vai lá, minha irmã. Romanos 3, 21. Para mim, Entretanto, da Bíblia. então, entretanto, nesses últimos tempos, mais uma conjunção aí adversativa, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Pode continuar, minha irmã. Lê até o 26. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Aleluia. Aleluia. Fala, pastorzão. Romanos 7, 24 ao 25. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus pelo Cristo. E, meus irmãos, uma das alegrias que eu tenho, para além das evidências bíblicas, é que nós não estamos sozinhos nessa interpretação. Spurgeon, eu amo esse mais da Bíblia. Eles são como portões de ouro, gritando sobre dobradiças de prata. Quando a situação parece desesperadora, um mais de Deus muda tudo. Paul Auster, o maior problema do homem não é o diabo, nem o mundo, é o seu próprio coração. Mas Deus, em sua graça, fez aquilo que o homem jamais poderia fazer por si mesmo. Martin Lloyd-Jones, essas duas palavras, mais Deus, em Efésios 2,4, são, em certo sentido, as palavras mais importantes de toda a obra da Escritura. Timothy Keller, o Evangelho diz, você é mais pecador do que jamais ousou admitir, mas mais amado e aceito em Cristo do que jamais ousou esperar. John Piper, Deus não espera que o homem melhore para então agir. Ele age precisamente quando o homem está em sua pior condição. Então, meus irmãos, aqui está a beleza do Evangelho. Apesar de nós, Deus entregou seu Filho Jesus Cristo para que pudéssemos ser aceitos por Ele. Não apenas isso. Antes nós éramos inimigos dele. Hoje nós somos chamados de amigos de Deus. Isso tem um valor inestimável, que a gente tem buscado aqui todos os sábados tentar entender um pouco. Amém? Bom, meus irmãos, acho que a gente já conseguiu entender bem. Para a gente cumprir aqui o tempo, eu queria terminar o estudo de hoje lendo Colossenses, do capítulo 1, 10 ao 23. Mas até antes disso, queria pegar um pouco do sentimento dos irmãos em relação ao estudo de hoje. Como eu falei, não é um estudo muito fácil,
no seu sentido, é duro, mas já usando aqui também, creio firmemente que o Senhor falou conosco nessa manhã a respeito do Evangelho mais uma vez. Amém? Então, pegar um pouco aqui do sentimento dos irmãos e a gente faz uma oração para terminar lendo Colossenses do 10 ao 23. Beleza? Vou começar aqui por você, Sogro. Vai lá. Ô, Léo, o que me impactou um pouquinho também foi sobre Paulo, né? Sobre Paulo. E assim, se a gente for pegar todo o estudo lá da semana passada, é sempre eu. Estava até conversando isso com uma irmã e tudo. A nossa natureza, ela é difícil, né? Nossa natureza carnal, né? Mas a gente também não pode chegar a tudo, não. Não sou eu, não. Isso porque a minha natureza pecaminosa, infelizmente, a gente acaba errando. A gente tem que lutar todo o tempo para tentar melhorar. E quando a gente olha para Cristo, cara, a gente vê que, tipo assim, a gente vê que não é nada. Entendeu? Essa é a minha humilde opinião. A gente vê que não é nada, que tem tanta coisa para consertar, tanta coisa para acertar. Às vezes o falar nosso já, né, o jeito ríspido, às vezes ofender o irmão, falar que não deveria, ou achar que o irmão está fazendo aquilo errado, o irmão não está fazendo nada, a gente julga o tempo todo, né? Olha para a esquerda, não deveria olhar para a esquerda. A gente vai conversar com o irmão que tá, pô, cuidado com esse olhar aí, cara. Pô, esse olhar aí. Não tem nada a ver, não, eu só olhei, pô, irmão, isso aí. A gente que, né? A gente quer. Seria isso, tentar acertar o máximo que puder, né? Deixar de julgar, deixar de reclamar da vida, só agradecer. A gente já só vive pedindo, né? E não agradecendo. Mas seria isso. É isso. Fiel é Ele que vai completar a boa obra em nós. Denise, está podendo falar, meu irmão? Vou passar aqui. Tranquilo, meu irmão. Fabi, vamos, meu irmão. O sentimento é de querer estar numa mesa física, podendo apalpar os meus irmãos e, tipo assim, fazer desse sábado um Shabá, tirar esse sábado todo só para a gente ficar lendo e discutindo e degustando a palavra. Esse é o sentimento. Bem, bem. Então, vai lá, Well. Gostei do apalpar. Pô, é difícil, né? Falar de sentimento. É um sentimento, acho que a felicidade é que o sentimento é renovado, mas nunca para algo diferente. Graças a Deus que nesses encontros a gente tem sido ajudado pelo Senhor a pregar o mesmo. A gente até tenta, né, tipo, explicar de uma perspectiva talvez um pouco ali, como Spurgeon, né, fazia as coisas um pouco mais diferentes, mas ele era bem mais genial do que eu, pelo menos, do que a gente. Mas é sempre um sentimento de aquela, o Pedro gosta de falar, né, amarga alegria. Isso é muito bom. Bem. Amor? Meu sentimento é de glórias a Deus. E foi do terreno, amor? Não gostou? Não. Gostei. Bem. E Matheus, tá podendo falar ou tá na correria? Tá na correria, né? Acho que eu te vi abrindo a câmera aqui, tava trabalhando. Parei no cliente aqui agora. Show. Inclusive, curiosidade, pessoal, o nome Pop, ele foi dado pelo Matheus. Falando de César, que é de César aqui, Matheus. Não sei se você lembra. Lembro, partilhando pão. Boa. E aí, pastorzão, sentimento aí? Terminando, Pedro. Sentimento de gratidão a Deus por tudo que nós vivemos essa manhã, né?
agradecer mesmo de coração o carinho de vocês por me receber aqui, né, conhecer um pouquinho desse estudo tão bacana que vocês têm tido, né, de perto, rogar as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, para que se mantenham firmes. Tenho certeza que vocês ganharam bastante, nós todos, e coloco bastante, me senti extremamente edificado, Alex, tá? Te agradeço, meu irmão, pelo empenho, primeiro na palavra, né? Não só você, mas pelo Pedro aí ter sido o canal aí para conhecer vocês, Sim. né? E desejar a vocês que vocês continuem firmes e inabaláveis na palavra, e tenho certeza que o Senhor está conduzindo, está guiando, porque é de Deus, tá bom? É de Deus, tenho a certeza disso. É aquilo que eu falei com o Pedro, eu queria só estar aqui ouvindo, deleitando, e realmente, cara, muito bom, gostei mesmo, Deus abençoe vocês. Tenho certeza que eu saí edificado nessa manhã. Obrigado mesmo. Bem, pastorzão, prazer tê-lo por aqui e feliz também por ter recebido essa família aí que, enfim, é a minha família também. Então, muito feliz por você estar aí pastoreando essa turma boa. Vai lá, Pepe, fala um pouquinho, lê o texto e ora, my friend. Cara, eu acho que eu mandei, eu não sei se eu mandei no grupo, eu acho que eu mandei um áudio pro El no particular. Eu tô lendo um livro, é, esse livro aqui, ó, Deus nas Histórias da Bíblia. É do Philip Graham Hickey. E assim, ele começa falando sobre a glória de Deus e sobre o estudo, né, em si, sobre o estudar, o conhecer a Deus. E ele tem uma frase que eu botei no grupo nosso lá, que é algo que, de certa forma, tem um cuidado, assim, de até que ponto isso é uma adoração a Deus, né? Aí ele diz que nós temos que estudar de forma que a nossa teologia vira uma doxologia. Pô, cara, ele cita um texto de Jeremias 9, que para mim é o sentimento desse estudo, sabe? Que Deus diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, eu termino me gloriando no Cristo, sabe? E não como acho que Paulo, com certeza leu Jeremias, ele escreve lá em Romanos 10, 11, né? Romanos 11. Tchau, Mutiano. Dá beijo. Tá, tchau. Aí, vem pra cá. Aí, e ele diz, né, para que a gente não se gloriar conforme os nossos irmãos, aqueles que a gente, mas que a gente se glorie no Senhor, né? Porque não somos nós as raízes, né? Então, que ele, com certeza, que esse estudo aí, pô, maravilhoso. É difícil, eu sempre digo pro Alex, pô, é difícil não elogiar esses moleques aí, mas porque eu conheço eles, sei que o elogio não os fariam bem. Então, cara, mas assim, eu fico muito feliz porque, pô, assim, é graça de Deus. Muito feliz mesmo de estar aqui mais uma manhã, debruçado, no pop, com algumas pessoas novas, mas, pô, Fabi e tal, é sempre gostoso de estar com vocês. E como a Fabi sempre nos lembra, né? Temos que ter o nosso encontro físico, temos que marcar a mesa. Oi, mano. E aí? Temos que marcar a mesa presencial. Eu vou ler o texto e vou orar aqui, tá? Só vou pegar aqui um negocinho para bebezinha. E, pô, muito feliz por todo o Matheus aí, que eu acho que saiu, tá trabalhando. E seja bem-vindo também, Denésio. Hoje eu não vou conseguir tirar foto. Tô na rua. Tá, fotinha aqui dos seus filhos aqui, fica bom também, né? Finge que vai tirar uma selfie, pô.
Hoje em dia ninguém estranha, não. Sim. Vamos ler? E eu já leio e oro aqui, né? E é isso. Isso. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma manhã. Sábado que vem, estamos de novo, novamente. Não sei qual é o próximo estudo. Alex vai falar no final, né? Aham. Mas é o próximo ato. Vamos entrar em Israel. Show. Em Colossenses 1, o 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou em participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo. Voltou aí, Pepe. Quer sobre terras, quer sobre céus. Querido Deus, Pai, Senhor, vamos orar? Quero agradecer por mais uma manhã de copo, de estudo, de estarmos aqui lendo a Tua palavra. Obrigado por o Senhor revelar um pouquinho mais de quem o Senhor é e nos conhecermos um pouquinho mais também dos nossos pecados, termos mais consciência de quem nós somos. O Senhor sempre guie os nossos passos e nos dê a direção correta e nos sempre firme nessa única mensagem. Que nós sejamos conhecidos e reconhecidos por somente pregar a Cristo e este crucificado, assim, para que tenhamos poder em sua ressurreição. Agradeço pela vida de cada pessoa aqui, por cada família, por cada casa, que o Senhor venha abençoar cada um aqui neste sábado, nesta semana. Cuida de cada um, cada coração aqui seja cuidado pelo Senhor, e que o Senhor permaneça fiel a nós, Senhor, para que nós possamos ter vida em Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, por esse estudo, por essa família que é o Pop, por esses amigos, pelas pessoas que vêm o Senhor acrescentando, e que o Senhor nos banhe com a sua misericórdia e graça. Agradeço em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, Pedro falou, isso aqui foi um pouco do que a gente usou para construir esse estudo, fica aqui de referência, principalmente as Doutrinas da Graça, um livro ótimo para os fins de pecado, etc. E próximo estudo, a gente entra no ato redenção, e aí a gente divide esse estudo em 3. Então a gente vai falar sobre Israel no próximo estudo. Amém? Bora para a foto. Quem é esse aqui? Aqui, ó. Quem é esse? Gente, para o bem de todos, eu não vou ligar a câmera. Tá bom. Caleb não vai sair na foto, então. Não, Caleb hoje não tem como. Vai lá, 1, 2, 3 e já. Foi. Meus irmãos, obrigado Beijão, pela gente. Fica na presença paz. de todos. Aí, Fabi, tu Tchau, apareceu, ela paz. ficou querendo entrar no vídeo aqui. Ali, ó. Ali. Valeu, pastorzão. Um abraço. Denise, Vai, Osmar, vai. Abraço, hein? na paz também. Prazerzão, hein? Bom dia para todos. Tchau. Boa final de Bom dia, semana. bom dia. Valeu. Bom fim.